26 de maio, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A doença é mais comum após os 40 anos de idade, atingindo aproximadamente 1 a 2% da população. E é a partir dessa idade que os exames de diagnóstico devem ser realizados anualmente. Se houver fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes e histórico familiar de glaucoma, deve-se antecipar a procura por um oftalmologista. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Elise Taniguchi Miller, médica oftalmologista e especialista em glaucoma clínico e cirúrgico. Doutora Elise, mais uma vez conosco, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Denise, agradeço muito pelo convite. Doutora, uma ótima oportunidade nesse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa doença, essa complicação. O que causa o glaucoma, doutora? Denise, o glaucoma é uma doença degenerativa que afeta o nervo responsável pela condução da nossa visão. O nervo óptico é como, fazendo uma analogia com um cabo de condução, é como se ele fosse um cabo que conduz a visão que chega ao nosso olho até o nosso cérebro. E dentro desse cabo existem várias microfibras que são afetadas pela pressão. Quando a pressão é aumentada nos olhos, essas microfibras são afetadas e vão se degenerando ao longo do tempo, levando à perda gradativa da visão. E em estágios finais pode levar mesmo à cegueira. Doutora, tem razões para isso acontecer? Por exemplo, tem indícios que podem realmente, de fato, confirmar que o paciente vai viver esse momento, essa situação? A gente não consegue prever qual é o paciente que vai desenvolver a doença. Nós temos alguns indicadores, por exemplo, histórico familiar, afinal, o glaucoma primário de ângulo aberto tem uma forte característica genética. Porém, para outros tipos de glaucoma, por exemplo, um glaucoma secundário ou um glaucoma de ângulo fechado, nem sempre nós temos algum indício. Outros fatores como idade, etnia, miopia, podem nos dar uma pista, mas nós não temos como prever exatamente quem vai e quem não vai desenvolver glaucoma. O fator pressão também é um fator preditivo. Por exemplo, pacientes que já têm uma pressão mais alta, nós sabemos que tem uma chance maior. Então, com pressão alta seria uma chance maior, doutora. E muitas vezes a própria pressão, digamos, quando falamos aqui da própria hipertensão, são pacientes que às vezes nem sabem que convivem com isso, que já vivem essa realidade, porque também é um mal silencioso muitas vezes, né? Com certeza, a diabetes também. Muitos pacientes já têm uma pressão mais alta, já têm uma glicemia alterada e ainda não sabem. E da mesma forma o glaucoma. A pressão já pode ser alta, manifestando muito poucos sintomas. Por exemplo, nós sabemos que a pressão normal é em torno de 10 a 21. Nós sabemos que em torno de 50, 60, esse paciente vai ter sintomas, porque é uma pressão muito alta, que inclusive pode até levar a cegueira em poucos dias. Porém, os pacientes que têm uma pressão 30, 40 podem não ter sintoma nenhum. E esse justamente é o mal do glaucoma, porque ele é uma doença silenciosa, com muito pouco sintoma no início. Doutora, e como saber se a pressão do olho está alta, está dentro do normal? Isso só estando com vocês, profissionais da área, especialistas na saúde dos olhos, né? No momento, Denise, sim. Somente através da consulta oftalmológica. Nós sabemos que existem pesquisas no sentido de desenvolvimento de aparelhos que possam monitorar a pressão intraocular de forma remota, em casa, mas isso ainda são dispositivos em estudo. O que nós temos no presente momento, é realmente a aferição da pressão intraocular no consultório oftalmológico. E é um procedimento simples para ser feito? Ele requer um pouquinho mais também de momento, paciente e profissional da saúde? Para aqueles que nunca fizeram essa aferição da pressão do olho, doutor, como é que é feito esse exame? Ele é um procedimento simples, Denise, porém existe o contato do aparelho com a superfície corneana, com a superfície ocular. Então ele precisa ser feito por um profissional médico e exige sim um pouquinho de paciência, também colaboração do paciente, e lembrando que sempre tem que ser feito na consulta oftalmológica. A consulta oftalmológica sem a aferição de pressão intraocular não adianta. Doutora, nós temos aqui, né, nesse momento de realmente aprofundar todo o conhecimento sobre o glaucoma, já que estamos vivendo esse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, então também a relação de tipos diferentes de glaucoma. Eu pediria para você, então, para a senhora poder aprofundar também essa explicação, quais são os tipos de glaucoma, para a gente ficar bem atento também a esse momento.
Isso é muito importante, Denise, porque quando a gente fala em glaucoma, a gente fala num termo que é bastante abrangente. Mas dentro do glaucoma existem subtipos, então ele pode ser classificado em primário ou secundário, agudo ou crônico, ângulo fechado ou ângulo aberto, de alta pressão e de baixa pressão. Quando a gente fala geralmente do glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum e que afeta em torno de 1 a 2% da população mundial. Mas outros tipos de glaucoma também são importantes. Então, por exemplo, o glaucoma secundário está ligado a inflamações intraoculares, cirurgias intraoculares, uso de medicações que podem elevar a pressão intraocular. Já o glaucoma de ângulo fechado pode estar associado, por exemplo, ao entumecimento da lente cristaliniana, ou seja, ao desenvolvimento da catarata, além do glaucoma congênito, que é uma forma mais rara, mas que acomete recém-nascidos e crianças bem pequenas. Então, a gente tem uma gama enorme de doenças dentro do glaucoma. E é muito, muito importante que essa diferenciação, essa classificação seja feita para que o paciente receba tanto o diagnóstico como o tratamento adequado para o tipo de glaucoma que ele possui. E uma vez com o diagnóstico confirmado para o glaucoma, doutora, quais são os tratamentos para encarar de frente essa doença? É uma excelente pergunta, Denise, porque justamente o tratamento vai variar de acordo com o tipo de glaucoma. Por exemplo, se é um glaucoma primário de ângulo aberto, a gente sabe que não tem cura, mas tem controle. A gente dispõe de colírios, lasers, cirurgias. Porém, se é um glaucoma secundário, por exemplo, o paciente começou a utilizar uma medicação como um corticoide que eleva a pressão intraocular. Então, a base do tratamento vai ser retirar essa medicação na medida do possível. A gente sabe que nem sempre é possível. Por exemplo, um paciente que faz uso de medicação para asma, um paciente que depende dessa medicação por outras questões de saúde geral, por exemplo. A gente vai tentar fazer isso com o maior cuidado e parcimônia possível, sempre em conjunto com o médico que prescreveu. Outro tipo de glaucoma, por exemplo, o glaucoma de ângulo fechado, no qual a catarata desempenha um papel fundamental. Muitas vezes o tratamento é somente a remoção da catarata. Então, a gente precisa realmente avaliar, muitas vezes fazer os exames complementares para que a gente possa nomear esse glaucoma, classificar também o estágio desse glaucoma, se é um glaucoma leve, moderado, avançado, para que a gente possa proporcionar o tratamento preciso. O glaucoma, doutora, se for o caso, ele também tem um procedimento cirúrgico e, principalmente, passado por essas etapas, ele tem cura? Dependendo do tipo, sim. E a cirurgia, ela pode ser bastante resolutiva. Por exemplo, no glaucoma primário de ângulo aberto, a cirurgia ela pode controlar a pressão intraocular de uma forma que o paciente não tem mais a progressão da doença. Ou seja, o glaucoma que se desenvolveu, ele estabiliza ali daquela forma e o paciente não tem mais a perda do campo visual, não tem mais a perda de fibras do nervo óptico e a doença para de ser um problema tão grande. Importante, mas claro, tudo isso com esse acompanhamento, né, doutora, e de preferência que se chegue antes. E mais ainda, que se tenha como prioridade no nosso dia a dia, mês a mês, ano a ano, como cidadão, como paciente, como ser vivo, esse lado também de prevenção, procurar um profissional oftalmologista, para primeiramente fazer ali aquele check-up dos olhos, que muitas pessoas acabam também esquecendo que isso é tão fundamental, tão importante, né? Com certeza, Denise, principalmente agora em tempos de pandemia. E esse ano, principalmente, eu e o Hospital de Olhos estamos realmente bastante engajados na divulgação do Dia Nacional do Glaucoma, porque é uma doença muito importante que deixa muitos pacientes cegos ao redor do mundo. Doutora, falando sobre esse tempos de pandemia, mais de um ano convivendo com esse assunto, com essa realidade, praticamente todos os dias, infelizmente, também aqui na nossa região, tendo que apresentar os óbitos, as pessoas, né, que perdem a vida para a pandemia, para o coronavírus. Quando falamos em saúde dos olhos, doutora, aproveitando esse momento também, quais seriam os principais cuidados envolvendo a saúde dos olhos em tempos de pandemia? Nós sabemos que são tempos bastante difíceis, Denise. Muitas vezes o paciente gostaria muito de se consultar, mas é impedido pela própria família, por questões de segurança mesmo. A família não quer que o paciente tenha contato com outros pacientes, aparelhos. Porém, se o paciente possui um diagnóstico prévio de uma doença grave, como o glaucoma, não só o glaucoma, mas, por exemplo, uma doença, uma degeneração macular relacionada à idade, uma retinopatia diabética,
ele precisa desse acompanhamento, mesmo em tempos difíceis. Nós sabemos que os hospitais, as clínicas têm cuidado bastante da questão de higienização e segurança. Então, eu peço que esse paciente realmente mantenha os acompanhamentos na medida do possível, porque o tempo é implacável para certas doenças. É verdade. Doutora, a nossa ouvinte aqui, a Úrsula, está na nossa companhia. Dá a entender pelo que ela escreveu aqui que ela tem glaucoma e ela coloca o seguinte: eu não aceito corticoides e estou também utilizando ou fazendo uso da acupuntura para o tratamento do glaucoma, doutora. Isso é indicado também para pacientes que estão vivendo essa realidade? Eu desconheço informações científicas que tenham alguma ligação sólida entre o glaucoma e a acupuntura. Nós sabemos que existem certas terapias, como por exemplo, meditação, yoga, que podem ter algum benefício sim na redução da pressão intraocular, principalmente quando são feitas de forma diária, assim como os exercícios físicos também, exercícios físicos aeróbicos, que podem levar a uma redução sustentada da pressão intraocular, porém, como comentei, ainda não existem evidências científicas da ligação entre a acupuntura e o glaucoma. Uhum. O nosso ouvinte aqui, o Giovanni, também na nossa companhia, atento às informações colocadas em evidência aqui, doutora, e ele pede também para a senhora relacionar e explicar melhor também o momento glaucoma e, por exemplo, aqui a catarata. Ele que tem catarata, se tem algum fator complicador que pode chegar ao glaucoma? É uma excelente pergunta. Sim, pode ter interferência em casos em que o paciente tem glaucoma primário de ângulo fechado. Muitas vezes a catarata desempenha um papel fundamental. É ela que fecha o ângulo e desenvolve o glaucoma de ângulo fechado, como o próprio nome diz. E a retirada da catarata resolve 100% do problema. Porém, em outros glaucomas, a catarata não desempenha papel algum. Então, não é a realização da cirurgia de catarata não resolve o glaucoma na maioria dos casos, somente se for um caso de glaucoma primário de ângulo fechado. Quais são os sintomas da catarata, doutora? O embaçamento visual, a sensação de que a visão flutua bastante, mas principalmente a baixa de acuidade visual. Tá certo. Doutora Elise, a nossa ouvinte, a Úrsula, ela continua na nossa companhia e agora ela faz uma explicação até melhor sobre o caso dela em especial. Ela coloca o seguinte: ela fez o tratamento da acupuntura para recuperação pós-cirurgia do glaucoma. Então, ela fez a cirurgia do glaucoma e depois também começou a fazer tratamento utilizando a acupuntura para o seu procedimento também. É o que coloca aqui a nossa ouvinte, a Úrsula. Entendi. Doutora, se não tratado, o glaucoma, ele pode trazer quais complicações? Nós falamos na abertura sobre a questão da cegueira. Isso é certo, doutora? Se o glaucoma não for tratado, de fato, ele pode levar à cegueira? Infelizmente, sim, Denise. Ele vai realmente progredindo com uma perda visual que, na maioria das vezes, se inicia na periferia, por isso que o paciente nota muito pouco. E com o tempo, com o passar do tempo, ele vai atingindo o centro da visão e, em estágios finais, ele leva à cegueira, sim. Porém, em pacientes, por exemplo, com glaucoma primário de ângulo aberto, isso pode levar alguns anos. Em pacientes que desenvolvem, por exemplo, um quadro agudo e abrupto de glaucoma agudo, uma crise de fechamento angular, uma crise primária de fechamento angular, isso pode ser questão de dias ou semanas. Então, por isso que é muito importante não só a prevenção, mas também a procura imediata quando se tem um sintoma como uma baixa de visão súbita associada à dor ocular intensa. A nossa ouvinte aqui, a Maria Clara, perguntando, doutora, é possível evitar essa doença? É possível preveni-la. Com um acompanhamento adequado, principalmente em pacientes que já passaram dos 40 anos e que têm um histórico familiar, efetuando a prevenção adequada, nós conseguimos monitorar qual é o paciente que tem uma chance maior. Como eu já comentei lá no início, a gente não consegue prever se vai ou não desenvolver, mas nós sabemos quem tem uma chance maior. E quando esse paciente, por exemplo, já tem uma chance maior, já tem uma pressão aumentada, nós podemos até mesmo entrar com tratamento para que esse paciente não venha desenvolver a doença.
E aqui estamos falando de uma doença, uma complicação, né, doutora, que praticamente 80% dos glaucomas, eles não apresentam sintomas no início da doença. Então tem que ter, de fato, essa cultura da prevenção, desse estar frente a frente com um profissional especializado na área, um oftalmologista, para, de fato, né, poder ter esse acompanhamento, esse cuidado especial com a saúde dos olhos. Exatamente. Infelizmente, o glaucoma nos fornece muito poucos sintomas no início da doença. E nós lamentamos por isso, porque a maioria das doenças oferecem sintomas já no início, diferente do glaucoma. Então, realmente é lamentável. E é devido a isso que muitas pessoas desenvolvem a cegueira. E como é importante um dia como hoje, hein? Esse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, trazer esse assunto, por exemplo, para a nossa pauta aqui na programação da Rádio CBN, dividir esse conteúdo com a nossa audiência e depois os próprios ouvintes multiplicarem essa informação também. Que importante essa data. Muito importante, por isso nós agradecemos muito pelo convite, pela oportunidade de realmente poder esclarecer dúvidas específicas da população e divulgar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e que se o paciente tem alguma dúvida, procure um oftalmologista. Doutor, essas baixas temperaturas, a chegada agora do inverno, doutor, influencia no dia a dia de um paciente que tem glaucoma? Pode influenciar sim, Denise. Por quê? Quando o clima se apresenta muito seco, a superfície ocular pode se tornar um pouquinho mais ressecada. E para o paciente que já faz uso de certas medicações que tendem a ressecar a superfície ocular, o dia a dia pode se tornar um pouquinho mais difícil. Então, o paciente tem que lembrar de utilizar com um pouquinho mais de frequência o lubrificante ocular e muitas vezes até pode haver uma descompensação, precisa retornar ao especialista para conversar, otimizar o tratamento. Tá certo. Doutora Elise, muito obrigada por essa entrevista e um bom dia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer enorme conversar com você, Denise. E até a próxima. Até a próxima. Doutora Elise Taniguchi Miller, médica oftalmologista, especialista em glaucoma clínico e cirúrgico. E aproveitando então esse dia de hoje, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, nós nesta primeira entrevista reforçamos e muito, falamos bastante sobre as complicações envolvendo o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo.